Olá, estou aqui com a professora, diretora, ex-diretora, né, Valéria? Ex-diretora. Valéria Biasi, gente, olha que nome lindo italiano. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muitíssimo importante para todos vocês que têm filhos na escola, quer na Fundamental 1, principalmente, né, Valéria? Fundamental Principalmente. 1, também Fundamental 2, ensino médio. Nós vamos falar da importância da escrita, porque os nossos jovens e nossas crianças hoje querem tudo por meio do smartphone e pensa que o smartphone está ensinando-os tecnologia, tá? Não, tá? O smartphone tem vários problemas físicos, mentais, sociais, emocionais que comprometem a vida, a saúde desses jovens. Nós vamos conversar aqui com a professora Valéria, coordenadora do Le Petit, e nós vamos falar sobre um evento, um projeto que tem, uma cerimônia, né, Valéria? Uma É cerimônia. uma cerimônia sobre a transição do lápis para a caneta. Valéria, obrigada pela sua presença. Então, nós vamos falar sobre os jovens, as crianças, né? Principalmente crianças jovens, né? Então, o que que você tem para nos falar, nos contar com relação... Primeiro, vamos falar da tecnologia, do smartphone na vida desses jovens, né? Dos impactos. E aí nós vamos, então, falar da cerimônia da caneta. Você vai contar para a gente como é que surgiu essa cerimônia da caneta. Pode ser? Pode ser. Então tá. Conta para nós como é que é a vida desses meninos hoje com o telefone na mão. É um assunto importantíssimo, né? Um tema super relevante, porque hoje o que a gente tem são as nossas crianças. Quando eu digo crianças, são crianças de 6 anos. Eu vejo uma Né? criança de 3 anos, 2 anos, já passando o dedinho no telefone, né? Exatamente. Alguém deu, né? E eu vejo que, eu acho que a pior desvantagem é essa questão da falta de criação. A criança, ela fica sem poder criar. E quando a gente acompanha as crianças no Fundo 1, né, nas séries iniciais, e a gente promove a escrita da criança, produções de texto, para a criança usar o imaginário, a gente sabe que saem coisas belíssimas, né? E a questão da tecnologia nessa faixa etária, ela impede. Está roubando muito dessa competência das crianças. Porque criança tem competência, né? Tem. Nesse ponto, ela é criativa por natureza, né? Isso. Então, assim, diz a pesquisa da Neuro que 98% das crianças até 6 anos de idade têm uma competência criativa de 98%. E ela vai diminuir. Quando chega aos 22 anos, ela cai em 2%. Tá? Agora, isso é uma pesquisa realizada antes dessa era da tecnologia. Então, imagina o que a tecnologia não está feito com essa criatividade das crianças. Tanto é que a palavra criança vem de criar. Criança cria, Sim, né? sim. E bota um telefone e impede que elas desenhem e escrevam, né, Valéria? Exatamente. E eu vejo muito a questão da autonomia, né? Eles têm muitas vezes autonomia para mexer no celular, né? Para a tecnologia. E na hora da escrita, na hora dos registros, na hora das criações, eles ficam muito dependentes. Mas justamente porque eles têm esse hábito, e esse hábito muitas vezes vem de casa. Não, muitas vezes não sempre vem de casa, né, gente? Praticamente. Quando a gente vai em restaurante, a gente vê a família toda, pai, mãe, filhos, todo mundo com o telefone na mão, não tem diálogo, né? Não tem. Nada com o celular, né? Imagina, gente, os perigos que isso causa dor nos olhos, né? Problema de visão, dependência, né? Dificuldade de se socializar, há um efeito, tudo da tecnologia é muito rápido, né? Então a criança passa a não ter paciência para esperar. E uma escola, né, Valéria? O copiar da lousa é um esperar, né? Sim. Eu vejo também, Dulcineia, muita permissividade em relação a tudo estar livre. Tem famílias que não acompanham, que não orientam o que pode, o que não pode. Então, a gente vivencia isso com crianças de 6 a 10 anos. Isso é muito sério, isso é muito grave.
E quando você fala da transição, né, da cerimônia da caneta, ela tem um valor assim maravilhoso. Por Para que quê? série que acontece essa cerimônia? Quinto ano. Do quinto para o Justo na sexto. transição do quinto para o sexto. Porque Uhum. no sexto, o formato do sexto ano, ele agrega novas habilidades, né? Novas rotinas. Isso. Então, é justamente nessa transição, né? Porque até então, as crianças escrevem a lápis, né? Então, escreveu, errou, apagou, né? É. Então, a gente, antes dessa cerimônia acontecer, a gente trabalha muito com eles para prepará-los para a cerimônia da caneta, explicando a eles como que vai acontecer, por que que eles vão deixar de escrever a lápis e vão passar a escrever a caneta. Aí a gente conversa muito com eles. Aí vocês vão ter que ter mais responsabilidade no sentido do apagar, que a caneta não apaga, né? Então é um projeto que não é simplesmente um projeto que ele acontece uma cerimônia, é um projeto trabalhado Tipo assim, no decorrer. agora vocês vão poder escrever a caneta. Não é nada disso. Não, não. Vem muita coisa Tem muita coisa inserida antes. nesse Muitas contexto, né? ações com as crianças em sala de aula. E a gente tem muita parceria das famílias, que elas se sentem, né? Os pais se sentem honrados, porque eles escrevem uma carta para as crianças Ah, e é uma cerimônia mesmo, né? E aí a gente vê, as crianças choram de emoção. choram. É muito linda essa cerimônia da caneta e ela tem um significado muito importante, né? Ô Valéria, só não é um parênteses para te contar um caso que aconteceu aqui dentro da escola, mas que tem tudo a ver com essa cerimônia da caneta que você está trazendo para nós. Quando nós começamos o Galois, nós começamos só com o pré-vestibular, né? Uhum. E a maioria dos alunos tentavam para medicina. E um aluno já estava lá para sua quarta tentativa. E aí o Toshio chegou para esse aluno e perguntou para ele, escuta, me diz uma coisa, você faz seu simulado? Porque todo final de semana eles faziam um simulado. Aqui também acontece isso. Você faz seu simulado a caneta, a lápis ou a caneta? Ele falou, a lápis. E depois é que eu passo pro gabarito a caneta. Ele falou, então faça o seguinte, passa a fazer a caneta, o simulado. Aí ele virou pro Toshio e falou, mas por quê? Ele falou, porque quando você escreve a lápis, você sabe que pode apagar. Então, você tem menos atenção. Quando você passa a escrever a caneta, você fica mais atento. E aí, para não errar, porque você sabe que não tem como apagar. Sim. E tem isso também, né? Então, quando escreve a caneta, vem junto essa questão até da responsabilidade, né? do saber, olhar atento, do foco, né? Do foco. Que hoje é um problema sério, porque a tecnologia é outra coisa que eles roubam, é o foco, a atenção, né, das crianças. Com certeza. E você tem algum fato que já aconteceu a transição da caneta esse ano? Já aconteceu. E aí, você tem algum caso para contar das crianças? Pode ser um caso anterior? Pode. Vocês fazem ensaio? Como é que é? Tem isso ou é tudo Não, a gente recebe as cartinhas dos pais, mas eu queria contar o caso do primeiro ano, em 2019, que já tinha a transição da caneta, né? Mas nós resolvemos, em 2019, as mães, ao invés de escreverem cartinhas, elas gravaram um vídeo. E aí a gente apresentou esse vídeo, colocou as crianças no auditório lá do Le Petit e passamos os vídeos. Foi extremamente emocionante. E a partir daí, então vocês fazem isso, aí as mães gravam o vídeo. Aí gravou só naquele ano. Aí depois a gente começou a inserir a cartinha para ficar diferente. E a cartinha funcionou melhor. Porque aí as crianças recebem e elas leem lá na hora da cerimônia. E aí as lágrimas descem de alguns. Você trabalha a leitura, você trabalha a emoção. E uma outra coisa, né? Se nós estamos falando do impacto da tecnologia, é mais do que justo que os pais também sejam exemplos. E enviem por meio de escrita, né? E não por meio de vídeo, né? Aí pegando o link da questão da transição, né, da cerimônia da caneta, eu aplaudo muito a questão da caligrafia, né, do Galois, ele investir na questão da caligrafia. Nós, inclusive, temos um caderno do 2º ao 5º ano de caligrafia. Porque isso não é comum nessa fase nas escolas, das demais escolas, não? Não é comum.
E esse investimento. vocês têm, então, essa... Isso. E nós não trabalhamos a caligrafia por si só. Por exemplo, a professora dita uma frase para a criança escrever no caderno de caligrafia. Não é isso. Sempre tem um textinho, tá? Um textinho com fonte. Claro que é um texto menor, né? A professora trabalha com as crianças e depois eles vão para o caderno de caligrafia. Então, tudo que a gente faz no Galois, né, no Le Petit, tudo tem um fundamento, tudo tem um objetivo, tem um sentido. Não é nada aleatório. Nada do achismo, né? Isso é bonito, isso é moda. Não Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E essa caligrafia vocês adotam a partir de que série? Segundo ano. Né? Segundo ao quinto, inclusive. Tá. Só no primeiro que não, porque como eles estão em processo de alfabetização, né? Eles estão iniciando, né? Então tem outras formas, eles aprendem de outras formas, né? Sim. Aí a partir do segundo até o quinto Quando eles chegam no primeiro ano, eles chegam aí, já estou mudando de assunto, gente, imagina. Falar de educação é isso, uma coisa puxa outra. Aqui não tem globos vermelhos e globos brancos, não, que tem só letrinhas, né? É verdade. Mas quando eles estão no primeiro ano, eles chegam com letra de forma, que tem um nome, caixa né? alta, caixa alta, tá? Eles chegam, caixa alta. Nós trabalhamos a letra cursiva a partir do segundo semestre, tá? Só que antes de introduzirmos a letra cursiva em coordenação motora fina, a gente trabalha com as crianças, eles caminham no pátio, a gente faz os desenhos lá, né, das letras, letrinhas. Balde de areia, caixa de areia, porque o traçado da letra cursiva do Cineia, ele precisa não só o cognitivo, ele precisa de ter uma maturidade emocional da criança. Emocional e motora, Motora, né? E principalmente porque o traçado da letra cursiva, ele precisa ser correto, né? Então é uma transição também. O A é aquele A que você faz assim, vem assim, faz isso, tem que fazer tudo isso? Tudo isso. Ai, Jesus. Tudo isso. E o B tem que fazer aqui, isso assim. mesmo, é o redondinho, né? Ah, meu Deus. Então, é a construção de cada letra? Construção de cada letra. E nós trabalhamos no primeiro ano a construção das letras, dos fonemas, no caso, porque nós trabalhamos primeiro o fonema, depois o grafema, né? E a gente trabalha com as crianças de uma forma, com curiosidades. Então, vamos supor que nessa quinzena vai trabalhar as letras T e B. Aí a gente trabalha, as professoras fazem pequenos textinhos de curiosidade sobre, por exemplo, tatu. Entendeu? Ela trabalha curiosidade sobre o tatu, aí ela explora um monte de coisa ali. Explora a natureza, a zoologia do tatu. Olha que interessante. E acaba sendo uma parte de história também, de ciências, muitas vezes. De natureza, de leitura, conservação da natureza, sustentabilidade, vai tudo, né? É muita coisa, viu? Gente, deixar a gente fica, linda, e tem outros projetos também. Nossa. Que se deixar, a gente fica aí. Fica aí contando todos, né? Não, eu amo o projeto do Cineia, eu adoro. Eu tô até arrepiada, projeto, tá? sabe? Porque esses meninos, além de nos curar, né, Valéria? E é uma alegria para eles adoram aprender, né? Nós fizemos semana passada, agora, quinta-feira, o projeto Mérito Leitor, né? Como é que é isso? Que é um incentivo da sala de leitura. A criança combina com a professora e vai pegando livros. E a Victoria, que é a bibliotecária, ela, no retorno do livro, ela pede para a criança contar a história do livro. E aí a gente entregou, está lá nas mídias sociais, a gente entregou os certificados, não é competição, tá? Enviamos para os pais. Ganhou. O certificado, né? Não ganha nada além de certificado, ganha um mérito leitor. Gente, que lindo. Tem outros e isso projetos. Vocês começam esse projeto desde que? O ano passado a gente fez o piloto à tarde. Tá, mas a partir de que série? De que ano? Primeiro ano. Vocês fazem isso no primeiro ano? Primeiro ao quinto. Valéria, eu vou trazer você aqui pra gente começar sobre o primeiro ano. Tá, e temos vários projetos literários também, tá? Tá bom. Então, Valéria, para encerrar, olhando para aquela câmera ali, tá? Dê algumas dicas para os pais como eles podem estimular. Eu falo que a gente nunca deve parabenizar ou premiar pelo resultado, mas pela construção, né? Que a vida é uma construção, ela não termina aqui, né? Não termina com a nota, não termina com aquele ponto, é uma construção. Como é que eles devem fazer? Que sugestões que você pode passar para os pais? A gente trabalha muito com as crianças e diz aos pais trabalhar com livros. Estou falando a partir do primeiro ano, tá? Trabalhar com livros só de gravuras para a criança criar a história, porque a gente sabe que a criança é capaz disso, né? Tá. Essa é Essa criação é oral.
Não, escrita. É? É. Tá. Muitas vezes a criança também desenha, né? Tem a questão do desenho. O incentivo à leitura, a gente pede muitas famílias. A gente tem um projeto de leitura complementar, segundo, terceiro e quarto ano, que ele vai para casa no final de semana, na sexta, e é um texto, e que a criança faz em casa. E com a participação da família, porque ela lê o texto, tem a interpretação oral nessa ficha, tem a interpretação escrita, aí a gente faz uma interdisciplinaridade também, com a gramática, com a literatura, e depois tem os emojis, né? Que a criança, ela vai fazer a sua autoavaliação, e depois tem embaixo o pai avalia como foi a leitura da criança, como foi a escrita da criança, e tem o espaço para observação. E os pais são participativos? Todos fazem? Ou tem, assim, aquelas exceções? Sempre tem, né? Todos não, mas o projeto ele é muito bem elogiado lá no Le Petit. Sim, sim. Agora, como é que vocês lidam com com as crianças que os pais não dão essa devolutiva? E quando eles chegam em sala, os demais trouxeram. Como é que vocês lidam com isso? Não, a gente lida de uma forma que não seja, que a criança Que não se exponha sinta a diferente, criança, né? tá, Que a entendi. criança não se sinta diferente. E normalmente a gente entra em contato com as famílias. Com as famílias. Sim. Que Tá. criança nessa faixa etária é com a família, né? Nessa não tem como. Não tem como, não tem. É verdade. Eu diria que 75% é a família e 25% é a escola. É isso. E hoje, infelizmente, estão invertendo, né? Isso é até a questão dos atrasos. A criança chega, a gente fala, gente, a criança não teve culpa. Não teve culpa, porque exatamente. ela depende do pai para te levar para a escola. Exatamente. Né? Gente, nós vamos ficar por aqui, mas eu quero deixar um recado para vocês pais, tá? Valorize os professores, principalmente dessa fase. Eles trabalham demais. Eu sei que todos nós pais achamos que fazer a tarefa, acompanhar a tarefa do filho já é difícil. Imagina trabalhar de forma integral a vida da criança, a formação da criança. Então, quando a gente trabalha uma letrinha, vocês viram que a Valéria falando, a letra A, você tem por trás disso uma série de aprendizados que envolvem o físico, o emocional, o social e muitas outras coisas. Então, por favor, valorize os professores. Daqui a uns tempos nós não teremos mais professores, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo.